Vamos lá, Jesus Macedo. Jesus veio ao mundo para livrar os judeus da escravidão de Yahvé, para lhes dar liberdade. Eles preferiram matar Jesus e seguir escravos. Não. Falei que era antissemita que você estava falando? É foda, cara. Você está falando de antissemita. O que aconteceu foi o seguinte, se você for pegar realmente a interpretação... Aí eu pego pela interpretação católica porque eu fui criado como católico, mas se você for levar nessa coisa, o negócio é o seguinte. Deus tinha condenado Adão e Eva, né, porque eles pecaram, porque eles traíram a confiança de Deus e comeram lá a maçã, né, enfim, o fruto proibido lá da árvore da verdade, lá da árvore da vida, enfim. E eles foram expulsos do paraíso. E a partir de então, os humanos não tinham mais o direito de estar ali no paraíso, nos jardins do Éden, nos lugares que Deus tinha feito para que os humanos vivessem. E desde então, quando um ser humano morria, a alma dele ia para o Sheol. A alma dele ia para um lugar X, que era o mundo dos mortos, digamos assim. Que depois do Novo Testamento costumou-se chamar de inferno, mas não é exatamente o inferno como as representações cristãs fizeram depois. Está mais para o Hades dos gregos do que para um inferno propriamente dito, né? Então as almas iriam para o Sheol. Jesus fala muito do Gehenna, era o Gehenna. Jesus falava do Gehenna, né? Tipo, quem não me seguir vai pro Gehenna aqui. Era onde queimavam o lixo do lado de fora da cidade. Então, tipo, Jesus estava mandando pro fogo, mas não era exatamente o fogo do inferno. Basicamente, o que seria o mundo dos mortos seria o Sheol. Por quê? Porque estava proibido de ir pro reino dos céus. Estava proibido de ir pro Éden, que era onde Deus tinha feito. O que Jesus fez, né, na história, né, seguindo o princípio do que foi colocado, é que Jesus veio dar a permissão para que uma pessoa pudesse, ao morrer, não ir obrigatoriamente para o reino dos mortos, lá, que seria o suposto inferno. Seria para que ele pudesse subir aos céus e ficar com Deus e aproveitar do paraíso. É essa que seria a lógica. Então os humanos tinham sido expulsos do paraíso lá no Gênesis, e aí Jesus fez a permissão, ele veio perdoar o pecado original. Ele veio perdoar o pecado de Adão. Tanto é que tem um dos evangelhos apócrifos, que eu acho que é o mais legal, que ele narra aquilo que virou tradição católica, né? No credo católico você tem aquele tipo de coisa. Foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos e no terceiro dia ressuscitou, etc, etc. Esse lance de Jesus descendo ao mundo dos mortos. Jesus, né, que nessa história, né, e que está escrito nesse evangelho apócrifo, né, Jesus vai lá buscar as almas daqueles que já tinham morrido para falar, vocês foram perdoados, agora vocês estão perdoados. Deus me mandou para perdoar vocês. E aí eles podiam sair daquele lugar lá que não tinha nada, né, que era o reino dos mortos lá, que era o Sheol, e ir para o reino dos céus. E a partir daquele momento, esse reino dos mortos, esse Sheol, passou a ser só daqueles que não aceitavam Jesus. Aqueles que aceitassem Jesus podiam subir. Aqueles que não aceitavam ficam lá no Sheol, que os cristãos costumaram chamar de inferno. Então o que acontece? Eu, por exemplo, iria pro Sheol. Por quê? Porque eu não acredito em Jesus, não sei o que lá. Se os cristãos estiverem certos, eu me fudi. Então tá, tô indo lá. Agora, aí você pega as cartas de Paulo, que é quem vai dar efetivamente a exegese do cristianismo. E nas cartas de Paulo está escrito, no caso Paulo fala que é pela fé, mas tem algumas outras cartas, eu não lembro agora se é de Pedro, alguma coisa assim, que fala que é pelas ações. Enfim, né, não pode dissociar uma coisa da outra. Então, tem algumas vertentes do cristianismo que diz que eu, apesar de ser ateu, posso ser salvo se eu fizer boas ações. Ou seja, o meu pecado pode ser perdoado. Então não tem nada a ver com esse lance de escravidão, de liberdade, o caramba quatro. Isso daí ou é bobagem coach, ou é antissemitismo. Das duas, uma. Esse lance aí. Desculpa, Jesus Machado, mas sem brincadeira. Tá aqui, ó. A entidade que tentou Abraão e Moisés também tentou Jesus, mas este a reconheceu e chamou pelo nome Satanás. O nome Satanás, que na verdade não é Satanás, né? Porque Satanás é o adversário, né? Não é esse o nome, né? O Deus do Antigo Testamento nada mais é do que o próprio diabo. Não, puta bobagem. Gabriel Peixoto, pirula, quebrando argumento de Jesus Machado. João 11:35. João 11:35. Jesus começou a chorar.
Puta que pariu. Não presta, Gabriel Peixoto, você não presta. Gabriel Peixoto, você não presta. Você pode pegar isso aqui e moldurar depois, essa minha fala. Gabriel Peixoto, você não presta. Marco, sobre a ida de Jesus ao inferno, isso era uma das interpretações do cristianismo primitivo, mas não era a única. Havia outras interpretações, e uma das mais conhecidas da época era a volta iminente de Jesus. Ah, sim, não, eu sei, essa daí da ida do Jesus ao inferno é uma coisa que está no Evangelho Apócrifo, é uma coisa só que ficou no credo católico. Isso ficou no credo católico, a interpretação do Jesus indo para o inferno, que era o jeito que ele tinha de resgatar as almas, né, de dar uma segunda chance para elas. A volta iminente de Jesus não anula a interpretação de que ele pode ter ido até o inferno. Não acho que sejam excludentes. Christian Ferreira, boa noite, professor. Discordo de alguns pontos sobre Jesus. Sou cristão, conservador de direita e seu fã. Alguns que creem em Cristo tentam enquadrá-lo em seu espectro ideológico, gerando afirmações absurdas sobre Jesus. Tem a ver, inclusive que Jesus era de direita, né? O Iago fala que, não, para ele Jesus era de direita. Eu acho que isso daí é anacronismo. E você pode pensar coisas de qualquer figura histórica, sei lá, do Alexandre Magno, do Nero, do Carlo Magno. Você pode juntar todas essas figuras históricas, do Gengis Khan, e pegar coisas que poderiam ser de direita ou de esquerda, e que não necessariamente são de direita ou de esquerda, alguma coisa assim. Como eu falei, você tem a questão da distribuição de renda que você pode associar, que Jesus fala de distribuição de renda de alguma maneira, com a caridade. Mas ao mesmo tempo você pode associar isso com o liberalismo também, dizendo que você tem que ajudar os outros, mas não porque o Estado mandou. X, entendeu? Tipo, é a maneira como você quiser.